Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando, explanando as cartas do Novo Testamento. Nós iniciamos ontem a carta do apóstolo Paulo a Tito. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu sempre encorajo os irmãos a lerem o capítulo antes e depois ouvir o áudio, porque eu vou citando algumas coisas, ou então ouça, né? O melhor é sempre ler o capítulo e ouvir o áudio com a Bíblia aberta, porque aí fica mais fácil, porque é uma explanação das cartas do Novo Testamento, fica mais fácil para compreender a plenitude das Escrituras. E eu sei que o Senhor mesmo, o Espírito Santo, vai ensinando, ministrando cada um dos meus irmãos. Então, nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo inicia o capítulo falando para Tito. Nós vimos ontem, ele concluiu ali o capítulo falando que existiam muitos judaizantes que estavam transformando o evangelho apenas em falácias, em mitos, em histórias. E ele dizia que essas pessoas, eles afirmavam que conheciam a Deus, mas as atitudes, a vida deles negava a Deus. Ou seja, o que Jesus falou, né? Que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins e nem como uma árvore ruim dar bons frutos. Por isso que nós precisamos de tempo, né, amados, para conhecer as pessoas. Nós não conhecemos as pessoas de uma forma tão instantânea, tão imediata. Precisamos de tempo, precisamos ir olhando se essas pessoas de fato estão vivendo aquilo que elas dizem crer, né? Porque aqui eram pessoas que diziam crer em Jesus Cristo, mas estavam transformando o evangelho em algo que o evangelho não é. Amados, e isso, fazer um adendo aqui, isso é uma das coisas que nós precisamos ficar atentos demais, principalmente nos últimos tempos. Nós já vimos na carta a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e juntariam mestres para si mesmos, porque as pessoas não querem ouvir essa doutrina do evangelho. Mas uma das coisas que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é que o evangelho produz uma completa dependência a Deus. Sabe, nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não há vida, sem Cristo Jesus nós não somos nada. Sem Cristo Jesus não tem vida. E a gente precisa entender isso. Existe uma aparência que pode aparentar vida, mas se não tiver Cristo Jesus não é a vida verdadeira. O evangelho produz essa dependência. A oferta que Satanás fez para o ser humano lá na queda foi exatamente para o homem se tornar independente de Deus. Quando Satanás, usando a serpente, falou: olha, se você comer desse fruto, você não vai morrer. Mas Deus já havia dito que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E aí a serpente disse, Satanás, né, o diabo, o enganador, ele disse assim: não, vocês não vão morrer. O que vai acontecer é que vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi isso que chamou a atenção de Eva e, por conseguinte, ela conseguiu levar Adão junto. E o ser humano caiu nessa tentação de ser independente de Deus. Eu não preciso depender de Deus, eu posso ser como Deus, igual a Deus, vou conhecer tudo e não vou mais depender de Deus. Essa foi a oferta de Satanás que o ser humano caiu. Portanto, o evangelho produz dependência, porque o evangelho restaura o homem. A vantagem, vamos dizer assim, é que o evangelho não restaura o homem simplesmente como Adão era antes da queda. Mais do que isso, a palavra nos fala que em Cristo Jesus nós nos tornamos como Jesus Cristo. Ou seja, o homem terreno é como Adão, mas o homem espiritual, celestial, aquele que nasceu de novo, se torna como Jesus Cristo. É por isso que nós aguardamos ansiosamente a redenção do nosso corpo, para termos o corpo glorificado, assim como Jesus Cristo tem o corpo glorificado.
Amados, o Evangelho, a mensagem do Evangelho produz uma completa dependência a Cristo Jesus. Não é simplesmente Deus, porque muitas pessoas falam que creem em Deus. Mas o único Deus verdadeiro, o único mediador entre Deus Pai e os homens é Cristo Jesus. Nós vimos o apóstolo Paulo falando isso para Timóteo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Ou seja, a mensagem do Evangelho produz essa dependência a Jesus Cristo. É um reconhecimento de que sem Jesus Cristo nós não somos nada, sem Jesus Cristo nós não temos nada, sem Jesus Cristo não há salvação, sem Jesus Cristo não há vida eterna, sem Jesus Cristo não há a vida genuína. Pode até existir uma aparência de piedade, mas não existe a verdadeira piedade. Sem Cristo Jesus, não. E, infelizmente, muitos e muitos ensinamentos têm entrado num viés de extrair Cristo Jesus do centro. Com isso, eles tiram essa dependência que nós temos a Cristo Jesus. E as pessoas começam a acreditar que elas podem. Amados, muitas pessoas acreditam que é a sua fé que é poderosa. Amados, cada um recebeu uma medida de fé do Senhor. Claro que como cooperadores de Cristo, nós podemos ter a nossa fé aperfeiçoada nos rendendo a uma vida com Deus, ouvindo a palavra, meditando, estudando, orando. É óbvio, mas não é a nossa fé. A minha fé. Você não alcança porque você não tem fé. Isso é uma mentira. Não funciona assim. Não é assim. E infelizmente muitos têm transformado o Evangelho em algo que coloca o homem no centro. Então é a minha fé que é poderosa, é o meu declarar a palavra que é poderoso, é eu que tenho as chaves do ensino poderoso que abre portas, muito eu. Mas o nosso eu, na verdade, ele precisa o quê? Morrer. Por quê? Porque a carne foi crucificada com Cristo e ressurgiu em Cristo uma nova criação, que só pode ser a nova vida em Cristo Jesus, só pode ser vivida por meio de Cristo. Não tem como nós vivermos a vida do novo nascimento sem ser por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Por que eu estou falando isso daqui? Porque o apóstolo Paulo iniciou esse segundo capítulo dizendo a Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Amados, a sã doutrina produz uma completa dependência a Jesus Cristo, um reconhecimento de que Jesus é o nosso Senhor, de que Jesus é o nosso Salvador, de que Ele é o único caminho, a única fonte de vida. Não existe vida fora de Cristo. Essa é essa doutrina. E é basicamente isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 1. Você fale o que está de acordo com essa doutrina. E aí ele vai dizer, ensine. Ele vai falar como que os homens, as mulheres, os jovens, os escravos devem agir. E como? Tendo uma vida saudável, sensata. Ele fala para as mulheres, não sejam caluniadoras. Ou seja, coloquem em prática a vida do Evangelho. Por quê? Porque se vocês receberam a nova vida que é em Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus habita em vocês, vocês podem, por meio do poder que vem de Cristo, viver uma vida santa. E daí é exatamente isso que ele fala nos versículos 11 ao 14, e esses eu quero ler com vocês. Está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu,
dedicado à prática de boas obras. Amados, essa é uma mensagem fundamental do Evangelho. Esses versículos aqui, 4 versículos, amados, resumem o fundamento do Evangelho. Porque a graça de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação é para todos. Só que a salvação é recebida por meio da fé. E, infelizmente, muitos não depositam a sua fé em Cristo Jesus. Por isso não se tornam participantes da salvação. Mas a graça, ou seja, a manifestação de Cristo Jesus, foi para a salvação de todos os homens. E essa graça, ou seja, o próprio Cristo Jesus habitando em nós, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ou seja, é o Senhor, é a graça, é a capacidade, o poder do Espírito Santo que nos ensina, nos capacita a renunciar, a abrir mão da impiedade e das paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto nós aguardamos o que? A bendita esperança. Qual que é a bendita esperança? Nós precisamos meditar mais, precisamos encher mais o nosso coração e a nossa mente com essa bendita esperança, que é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, para que estejamos para sempre com Ele. Amados, nós ansiamos isso. E muitas pessoas não têm vivido assim. Têm vivido como se a vida delas fosse esse mundo aqui. Não, nós temos uma bendita esperança. A manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Porque foi Ele que se entregou por nós, a fim do quê? De nos remir de toda a maldade. Esse remir é nos perdoar, nos regenerar. O que é regenerar? É dar uma nova vida. E Ele mesmo nos purificou para que nós sejamos dele. Olha só, Ele purificou para si mesmo um povo particularmente seu. E esse povo que foi salvo, remido pelo Senhor, é um povo que é dedicado à prática de boas obras. Por que nós somos dedicados à prática de boas obras? Porque é Cristo que vive em nós. As boas obras manifestam a vida de Cristo. É basicamente isso que Tiago escreve na sua carta. Muitas pessoas não compreendem, acham que a carta de Tiago é contrária às escrituras de Paulo, porque Paulo disse que Abraão foi justificado pela fé, mas Tiago diz que foi pelas obras. Mas Tiago explica por que ele diz que foi pelas obras. Porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. A fé genuína em Cristo Jesus produz boas obras. Nos leva a uma vida de prática de boas obras. Esse é o fundamento do Evangelho. Jesus Cristo, a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens e todos aqueles que depositam a sua fé, ou seja, dependem de Cristo Jesus. Essas pessoas se tornam capacitadas, ensinadas pelo próprio Cristo Jesus que habita em cada um de nós. Nós somos ensinados por Ele a abandonar a impiedade, as paixões desse mundo, a viver de uma maneira santa, justa, reta, com o coração cheio da bendita esperança. Ansiamos que o nosso Senhor volte, porque queremos estar para sempre com Ele. Amados, essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho produz uma completa dependência a Cristo Jesus. O Evangelho produz um reconhecimento de que sem Cristo nós não podemos viver em santidade. Sem Cristo nós não somos capazes de fazer as boas obras que glorificam a Deus. Sem Cristo Jesus é impossível viver o cristianismo. Jesus Cristo é suficiente. E a mensagem do Evangelho produz uma completa dependência a tudo que Jesus Cristo é e a tudo que Jesus Cristo fala, porque Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus encarnado. Por isso que é tão importante nós mantermos um relacionamento vivo com a palavra de Deus.
Por isso que nós, aqui do Ministério Vida, encorajamos você todos os dias a manter esse relacionamento com a palavra. E claro, a orar. Não existe só vida com a palavra, está unido a nossa vida com a palavra e a nossa vida de oração. Quando nós oramos, nós estamos ali falando com Deus, ouvindo de Deus. Quando lemos a palavra está atuando em nós, nos curando, nos transformando, nos libertando. É como está escrito em 2 Coríntios 3,18, enquanto contemplamos a glória de Deus, ou seja, enquanto nos relacionamos com Deus por meio da sua palavra e da oração, nós vamos sendo transformados dia após dia à imagem de Cristo Jesus, vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o intuito do Evangelho, essa completa dependência e esse reconhecimento de que somos sim completamente dependentes de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelos teus ensinamentos. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que os olhos do nosso coração e do nosso entendimento sejam iluminados e nós possamos compreender que nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. A nossa vida encontra-se em Cristo, a realidade encontra-se em Cristo. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Somos completamente dependentes de Ti, Jesus. Somos completamente dependentes da Tua palavra. Nos ajuda a compreendermos a plenitude dessa verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.